Bem, nós estamos recebendo aqui na TVDL o sindicalista Jorge Caetano Firmino, que é presidente do Sindicato dos Gráficos de Santos e região. E também a advogada Thelma Rodrigues da Silva, que é especialista em Direito do Trabalho. E o tema, como não poderia deixar de ser, né, o que é assunto em tudo quanto é empresa, em tudo quanto é esquina, se comenta isso aí, é a reforma trabalhista, que já foi aprovada pelo Congresso Nacional e vai entrar em vigor no próximo dia 13 de novembro. E até lá ainda fica essa dúvida, né? O que vai acontecer? Posso mover ação contra a minha empresa? Não posso mover? Como vou fazer na questão da rescisão do trabalho quando for demitido ou quando quiser sair de uma empresa? É o sindicato que vai homologar, não é o sindicato? E uma série de outras questões. São mais de 100 mudanças só para o telespectador ter uma noção do que está acontecendo. Quer dizer, a CLT deixa praticamente de existir e o mundo do trabalho vira de cabeça para baixo, vira aos avessos. Essa é a forma mais exata dessa questão. Então ia começar primeiro pela mulher, né? Mas vamos começar pelo Jorge, porque o tema dele será homologações, rescisões de trabalho, como vai ficar a situação do sindicato nessa questão, e se o sindicato está preparado para isso ou se prepara algum esquema para fazer frente a essa nova lei. Bom, primeiramente, boa tarde, Chicão, boa tarde aos telespectadores do Diário do Litoral. Os sindicatos estão se preparando para enfrentar essa nova modalidade, né, que entrará em vigor a partir de 13 de novembro, com a preocupação: teremos a oportunidade de fazer a homologação, mesmo que as empresas queiram ou não? Essa é a dúvida ainda que está no ar. Outra coisa, o sindicato, na hora de homologar a rescisão de contrato do trabalhador, é o sindicato que está ali para dar assistências ao trabalhador, apontar alguns defeitos que tem alguma coisa que o patrão deixou de pagar de verbas rescisórias. Por exemplo, temos muitas conquistas na Convenção Coletiva de Trabalho que na hora da homologação nós podemos cobrar, doutora Thelma, do empresário. E sendo feita dentro da empresa, o trabalhador ele não terá a habilidade, talvez não tenha conhecimento de algumas cláusulas que ele tem na Convenção Coletiva, e com isso, de imediato, ele não vai cobrar do patrão. E, por outro lado, também com medo de apertar o patrão sobre isso. Mesmo porque, mesmo na demissão, o que a gente sente hoje é que o trabalhador está acuado, e mesmo no momento de demissão ele vai ficar com medo de tomar certas atitudes. E o que vai acontecer? O trabalhador ainda não está preparado para as mudanças que vai ter. Tem muito trabalhador que fala: eu assino aqui e depois eu tenho um período para me recorrer na justiça. Engana-se, isso é um tema que a doutora Thelma vai esclarecer aos trabalhadores, porque hoje em dia o trabalhador pode fazer isso, tem até 2 anos para ingressar na justiça requerendo aquilo que não está no termo de rescisão. A partir de 13 de novembro vai ficar difícil, porque assim que for homologada a rescisão de contrato de trabalho, ele vai estar assinando um documento dando quitação de todos os débitos trabalhistas que porventura a empresa tenha com ele. E com isso ele fica impedido de requerer na justiça qualquer tipo de reivindicação que no momento não se encontra no termo rescisório. Entendeu por quê, né, Jorge? Só fazendo um adendo aqui, quando a gente faz uma rescisão no sindicato, além de ser falar do conhecimento de todo o acordo coletivo, a convenção coletiva, tem também aquelas ressalvas que é feita, aquele famoso carimbão atrás da rescisão, dizendo: não paga horas extras, não está certo, é isso, aquilo, que é um indício para que o trabalhador possa entrar na Justiça do Trabalho. Agora, pelo que essa questão, e a doutora Thelma vai esclarecer daqui a pouco, acho que nem na Justiça do Trabalho o trabalhador vai buscar seu direito, porque tantas restrições que estão correndo. É isso mesmo, da ressalva que se faz com carimbão lá atrás da homologação? Sim. Tem ainda essa opção das ressalvas, né? A gente costuma fazer a ressalva
que garante ao trabalhador a requerer isso, né, posteriormente na justiça. Porque, às vezes, a empresa vem camuflando hora extras, como você falou, hora extra, adicional noturno, e com a ressalva, o trabalhador tem essa chance de requerer, né, buscar junto a um advogado e buscar na justiça essas diferenças. O que não vai ocorrer mais a partir de 13 de novembro. Bem, pois bem, agora vamos perguntar então para a doutora Thelma, especialista em direito do trabalho, que atende aí, ela é advogada de vários trabalhadores portuários e avulsos e de outros trabalhadores, né, de outras categorias. E nada melhor, doutora Thelma, que é só explicar para a gente. Vai haver essa restrição do trabalhador em se buscar a justiça do trabalho? Como é que vai ficar essa situação? Custas, pagamento de custas, sucumbência, que é os honorários do advogado do patrão, caso ele perca uma das ações ou perca a ação toda. Como é que vai ficar essa questão, doutora? Bom, em primeiro lugar, quero boa tarde para o meu amigo aqui, o doutor Francisco Aloisi, para o Jorge, presidente do Sindicato dos Gráficos. Bem, essas mudanças que vão ocorrer a partir do dia 13 de novembro, ela envolve vários artigos da CLT. Então, nós estávamos conversando que em um só dia eu acho que é impossível esclarecermos todas as dúvidas, mas na questão da homologação, que o Jorge estava... inclusive, hoje ia falar mais sobre custa, sucumbência, mas, bom, enfim, como o tema foi muito para esse lado da rescisão, o que acontece? Ele assinando a rescisão no escritório da empresa, ele não vai mais poder ir para a justiça buscar o socorro, buscar o que está faltando, como agora. Por quê? Agora ele vai no sindicato, você, após um ano, né, que ele tem toda a assistência do sindicato, ele vai lá, vocês colocam as ressalvas, inclusive atrás da rescisão, para que ele possa depois ir para a justiça buscar esse auxílio. Só que, infelizmente, a partir do dia 13 de novembro, ele não vai mais poder fazer isso. Por quê? Porque vai ficar o acordado sobre o legislado e a gente vai entrar nesse tema aí. Só que é importante esclarecer para o trabalhador que ele assinando, ele não vai mais poder entrar na Justiça do Trabalho com a reclamação trabalhista. Ele está dando quitação do seu contrato de trabalho. E também uma coisa que eu queria, porque a gente ouve muito isso, né? Nossa, a Justiça do Trabalho, ela tem muitos aventureiros. Infelizmente, como em todos os locais, existem sim alguns maus profissionais, mas o importante é esclarecer que a Justiça do Trabalho ela está para proteger o trabalhador. Infelizmente, após o dia 13 de novembro, ele vai ficar desprotegido, Jorge. Por quê? Ele assinou uma rescisão na empresa, olha, é isso aqui que eu devo, aviso, acabou. E ele não vai mais poder ir para a Justiça do Trabalho reclamar mais nada. E na questão que a gente estava até falando também anteriormente, de sucumbência, de custas, também vai ser muito prejudicial para o trabalhador, porque ele vai ter que arcar com essas custas. Bom, mas enfim, são vários temas, né, que para não ficar um pouquinho cansativo, só para resumir o que vocês falaram, que essa questão da homologação, como vai ficar a rescisão, já que não vai mais ter a homologação no sindicato, e como vai ficar o trabalhador desprotegido. Em relação a esse tema, você falou da sucumbência, que é os honorários da parte do patrão, né, que caso ele perca a ação, é importante dizer, né, que hoje em dia está em 30%, quer dizer, o trabalhador move uma ação e pede, vai lá, 100 mil reais dos seus direitos, e venha perder, essa causa vai ter que pagar a sucumbência. Sucumbência de 30 mil para a parte contrária. Fora isso, as custas, que é de 2%, que seriam 2 mil mais 2 mil em cima, e se tiver perícia, vai ter que pagar a custa pericial. Quer dizer, não vai ter quem... Ou querem acabar... Bem, com o sindicato eles já estão querendo acabar, numa canetada só. Querem acabar com o sindicato e também com a Justiça do Trabalho, é isso? Eu creio que sim, porque essas medidas elas foram prejudiciais. Então, nós não podemos ver, pelo menos eu não vejo nada nessa reforma que venha beneficiar o trabalhador, infelizmente. E eu estou estudando e ouvindo vários comentários, e essas decisões que foram tomadas, elas vieram somente para prejudicar o trabalhador.
Me diz uma coisa, Jorge, em relação às centrais sindicais, porque existe essa possibilidade ainda de reverter essa questão da homologação, ser feita pelo sindicato, haver um novo convênio. Você sabe se existe essa possibilidade? Vocês estão brigando por isso ou só por aquelas as outras causas que vão constar numa medida provisória? A grávida que não pode trabalhar, trabalho insalubre, essas questões que eu acho muito justo, mas que ficou para uma medida provisória. Sabe, você tem algum acordo sobre isso, alguma movimentação? Até o momento, com relação à homologação, há só boatos, né? O que provavelmente o presidente Temer deverá editar medida provisória com relação às lactantes, né? Que sim, é o que está acenando aí com a possibilidade dessa medida provisória ser editada por ele. O que fica difícil, Chicão, né, o trabalhador, o trabalhador está anestesiado com toda essa situação. Primeiro que o governo pegou o trabalhador num momento difícil de desemprego, que aqueles que estão trabalhando, eles estão primeiramente preocupados em se manter no emprego, com medo de enfrentamentos, com medo de reivindicação, com medo de ir até no sindicato, entendeu? Com medo justamente do desemprego, que esse momento, principalmente aqui na nossa região, tem mais de 12% da população está desempregada aqui na região, da Baixada Santista. Qual é a orientação que nós estamos dando para o trabalhador de primeiro momento? Não assinar nada sem consultar os sindicatos, seja ele de que categoria que for. Não assine nada antes de consultar o seu sindicato, porque a maldade foi lançada e o patrão está com a faca e o queijo na mão e o trabalhador totalmente desprotegido. A ideia é enfraquecimento do sindicato e, com isso, o trabalhador fica a ver navios, né? A gente vê que, na realidade, a reforma trabalhista ela foi feita com a aprovação da terceirização, né? Eu entendo que essa reforma que está aí é uma reforma sindical que foi feita, enrustida, para tirar todo o poder do movimento sindical de representar o trabalhador. O que a gente orienta e pede ao trabalhador nesse momento é resistir para avançar, tentar resistir, se unir em torno do seu sindicato para que possamos avançar num futuro próximo, porque não podemos deixar as coisas acontecer do jeito que o governo está querendo, do jeito que os empresários estão querendo. Bem, mesmo porque o sindicato é a casa do trabalhador, né? Você vai fazer uma homologação no sindicato, você se sente totalmente à vontade, como se estivesse na sua casa. Agora, fazer diante dos recursos humanos, diante da empresa, do patrão, é um negócio bastante difícil para o trabalhador. Vai acabar assinando tudo. É muita pressão. Vai ser prejudicado. Vai ser pressionado. Até por essa atual situação de desemprego também, ele não está em condições de negociar, de conversar nada. Ele quer resolver os problemas que são de caráter alimentar, né? É lógico. Mais uma pergunta para o Jorge. Vou aproveitar, já que ainda temos mais um tempinho aí. Jorge, você acha que quando entrar essa nova lei vai haver desemprego em massa, mais do que já hoje, por exemplo, empresas mandando embora para recontratar dentro da nova lei? Há essa possibilidade? Olha, com certeza, né? O pacote de maldades do governo é justamente isso, né? Desempregar os atuais a partir de 13 de novembro. Eu acho que muitas pessoas serão demitidas e voltarão numa condição de trabalho intermitente ou avulso. Precário. Eu costumo dizer que nós vamos sentir saudade da rotatividade. Porque a rotatividade era um problema muito sério que nós tínhamos nas categorias. Principalmente depois de renovação de convenção coletiva e acordo coletivo, você conquistava um reajuste de salário e as empresas dominam a folha de pagamento, né? As empresas demitiam muitos trabalhadores e voltavam com um salário inferior àquilo, quer dizer, aquilo que dava nas negociações, as empresas, de uma maneira ou de outra, elas maquiavam e recompunham as suas folhas de pagamento. Agora, com essas novas medidas, vai ser pior, porque o trabalhador vai ter que ficar à disposição a jornada intermitente, o trabalhador vai ficar à disposição da empresa o dia todo sem ganhar, só vai ganhar a partir da hora que estiver trabalhando. Fora a pejotização, que hoje fora é uma realidade que o TST está com. Doutora, fala um pouco para a gente da pejotização.
ela é válida ou não é válida? Então, na verdade, o que eles querem criar? Se hoje eu posso contratar diretamente o trabalhador, muito se usa isso, inclusive, para poder burlar o vínculo trabalhista. Então, quer dizer, isso aí nós também já conhecemos. Por quê? Hoje eu posso ir lá e querer contratar aquele trabalhador. Olha, você trabalha aqui, eu vou te contratar por 3 dias, ou vamos ver como vai. Normalmente o período de festas, né? Isso aí é muito usado. Aí o que acontece? Ele contrata, inclusive existiam casos que abrem uma microempresa só para trabalhar. O que agora, com essa lei, vai ter, de uma certa forma, ela está permitindo que isso aconteça. Ela está abrindo. Aí fala, não, mas vai ter que recolher fundo de garantia sobre essas horas. Ou seja, só que a fiscalização também, Jorge, vai ficar muito difícil nesse sentido. Porque ela já é difícil anteriormente, né? Porque já acontecia. Então, a gente vê na justiça muitas empresas contratando, olha, trabalho temporário, ou seja lá o tipo de contrato que for, para justamente mascarar o vínculo trabalhista. Eu acho que isso abriu uma porta para mais esse prejuízo para o trabalhador. Bem, nós ouvimos aqui o sindicalista Jorge Caetano Firmino, presidente do Sindicato dos Gráficos, a doutora Thelma Rodrigues da Silva, que é especialista em Direito do Trabalho, advogada especialista em Direito do Trabalho. A quem eu agradeço, Jorge, pela presença, e a doutora Thelma. E na próxima semana vamos voltar ao assunto, que é um assunto que é bastante palpitante e que de interesse público, interesse do trabalhador, porque o trabalhador não sabe o que está acontecendo, e é sempre bom a gente esclarecer. Muito obrigado, Jorge. Eu que agradeço, Chicão, o espaço e estamos à disposição. O apelo que eu faço é que o trabalhador mantenha-se unido e procure seu sindicato de classe para poder estar se mantendo informado para o enfrentamento a partir de 13 de novembro. Obrigado, doutora Thelma, pela presença e contamos com uma nova oportunidade aqui, né? Eu que agradeço e espero que nas outras oportunidades a gente vai tentar esclarecendo ponto a ponto para ficar uma coisa mais objetiva, né? Sim, e o trabalhador é quem vai sair lucrando com tudo isso. Obrigado a você, telespectador da TV DL, e até uma próxima.